Amigas e amigos, tem um comportamento que vale a pena a gente acompanhar, que é a radicalização da lógica desta facção do clã Bolsonaro dentro dessa composição que eu tenho dito aqui das três facções do governo do presidente Jair Bolsonaro. Antes disso, eu quero dar as boas-vindas, sejam bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. Eu sou o jornalista Oswaldo Bertolino, escritor. Cumprir aqui o script. Hoje é dia 11 de setembro de 2019. Pedir para vocês compartilhar, dar like, enfim, interagir para ajudar o canal. Quem ainda não é inscrito, se inscrever. Pedir para as pessoas se inscreverem, né? Enfim, a fazer a interação importante aí para a impulsão do canal. A questão que eu quero comentar é exatamente essas atitudes aí de molecagens dos filhos do presidente Bolsonaro. Um foi visitar o pai lá no hospital de arma na cintura, né? Tira foto, põe aí nas redes sociais. O outro falando de ameaças à democracia, repetindo o que o Jair Bolsonaro falou numa ocasião, né, que ele disse que a gente não vai mudar nada pela eleição. Absolutamente nada, assim, dando ênfase no nada. Tem aí no YouTube ele falando isso. Né? Ou seja, o que o Carlos Bolsonaro disse, vereador no Rio de Janeiro, disse foi tão somente a repetição do que o Jair Bolsonaro havia dito, que é o pensamento dessa gente. E o outro vai lá posar de arma na cintura, né? Uma atitude claramente de ameaça, como se fosse o Rambo ali, né? Nessa história ainda um pouco confusa dessa nova operação aí do Bolsonaro, né? As coisas não estão muito claras, né? Aquela história que o Lula falou na entrevista que ele deu à BBC, a jornalista ficou tentando fazer ali o papel de agente do DOPS, e o Lula falou assim, então eu vou acreditar em você e tal, né? Enfim, eu já comentei esse assunto aqui, está aí também nas redes sociais, no YouTube. Agora, o que o Carlos Bolsonaro procura fazer ali? Simplesmente, né, uma atitude ameaçadora, né, para dizer, ó, eu sou o bom da boca, né, o bom do pedaço aqui e tal, né, qualquer coisa eu tiro o revólver aqui e tal, né, o Rambo ou o Kid Vigarista, como queiram, né. Mas a questão é o seguinte, isso aí é folclore, molecagem, né. A questão é que esta facção ela vai perdendo espaço, claro, né, porque o que interessa realmente nesse arranjo que foi feito é o cumprimento do programa de governo. Eles foram eleitos com um programa de governo, né? Ninguém pôs o Bolsonaro lá, né, para fazer aí o papel de chefe de creche, né, desses moleques irresponsáveis. E o séquito deles, né, os cachorros loucos. Né? É importante observar também que há um deslocamento aí dos cachorros loucos, né, uma certa facção dos cachorros loucos que vai se deslocando para o morismo, para o lavajatismo, né? Essa guerra vai ficando cada vez mais tensa, né, entre essas duas facções, porque o que eles exigem é a aplicação da lógica da Lava Jato, né, que é o epicentro do golpe, é o partido da direita que assumiu o comando da condução política de todo o processo. Os outros partidos desapareceram aí no processo. Cadê tirando aí o Rodrigo Maia, né, que faz um certo protagonismo na Câmara dos Deputados, o resto, mesmo o presidente do Senado, né, virou aí uns bananas, né, as lideranças aí do DEM, do PSDB, cadê os bons, aquela discurseira do Aécio Neves na eleição de 2014, quer dizer, tudo isso foi aquela discurseira, né, abjeta, nojenta, lavajatista que ele fez. Né, tudo isso se perdeu aí, porque a Lava Jato tem uma lógica muito definida, né, que é o partido político. E partido político esse é o quartel-general de um processo. Ninguém funda um partido, cria um partido, a não ser gente vigarista, gente que não tem compromisso com nada, né, cria partido, aí vende o partido, aluga o partido, né. O PSL, por exemplo. Qual é a origem do PSL? O partido bolsonarista aí, né? Quem fundou? Qual é a ideologia desse partido? Para que serve exatamente, né? Serviu de abrigo, né, para dar
uma fachada, fazendo uma fachada, né, para os bolsonaristas, lavajatistas, essas imundícies todas que tem aí, né? A quantidade de gente ordinária, canalha que tem nesse partido não é brincadeira, né? A gente sabe muito bem disso. Agora, isso aí é mera fachada. O partido de verdade deles é a Lava Jato. É aí que está a corrupção grossa, né? É aí que está o esquema barra pesada, né, de condução política do golpe. Agora, isso aí é o projeto de poder. São duas coisas, né, que precisam ficar bem nítidas. É um projeto de poder para executar um programa de governo. E o programa de governo está com a facção do Paulo Guedes, né, com essas truculências todas que a gente viu aí, que eu tenho comentado. Que é um troglodita, é um sujeito absolutamente nojento, abjeto, esse Paulo Guedes, né, assim como é o Sérgio Moro, assim como é o Jair Bolsonaro. Quer dizer, a guerra que se estabelece aí, portanto, né, vai exatamente nesse sentido. Há claramente, né, uma oposição de um setor, de uma facção do golpe. Eu tenho falado aqui do Estadão, né, há muito tempo que eu falo isso. O Estadão fez editorial, agora esses dias, defendendo o projeto contra o abuso de autoridade, porque sabe, né, que sem esse projeto do abuso de autoridade, a facção do Sérgio Moro vai abusar da autoridade, continua abusando, né? Está aí as notícias, novas fases da Operação Lava Jato, agora estão mirando a ex-presidenta Dilma, né? Ou seja, essa patetice, né, que foi aí a denúncia, outra denúncia aí do ex-presidente contra o ex-presidente Lula, agora envolvendo o seu irmão Frei Chico, né, uma palhaçada, uma peça de circo, né, uma performance de circo, sendo que no circo a gente dá risada, né, fica engraçado e tal, né? Agora o que eles fazem é uma patetice, né? Chega a ser vergonhosa a performance dessa gente. Eu estava ouvindo a entrevista deles, o que Robertson Pozobon estava lá, parece uma debulhadeira, né? Ele fala, né? E a gente vai juntando as coisas, junta uma coisa aqui com a outra ali, tal. Assim, ô molequinho, você quer chegar aonde? Qual é a consistência do que você está falando e tal? É que tem essas coisas, né? Eles dão entrevista coletiva, sempre que eles deflagram uma fase dessa aí, dessas vigarices, eles dão entrevista coletiva. E a entrevista coletiva é absolutamente chapa branca, né? Não tem perguntas assim contundentes, essas coisas, enfim. É esse conluio que existe e tal, né? A origem da Lava Jato, essas coisas que eu tenho falado aqui. Então, o Estadão procura dar um certo enquadramento nisso, né? Quer dizer, vocês têm que fazer as coisas de vocês, mas façam de uma maneira que vocês não interfiram. A questão dos partidos, por exemplo, né? Porque chega nos partidos, depois chega nas organizações também, chega nas entidades empresariais, na Fiesp, na CNI. Cadê essa turma da Fiesp, da CNI, que estavam rosnando na época do golpe? Cadê essa turma? Cadê o Paulo Scaff? Cadê o presidente lá da CNI, né? Porque eles estão vendo que estão completamente desgraçados com esse programa de governo do Paulo Guedes. Isso aí cai tudo na mão dos fundos de investimentos, de Wall Street, da lógica de Wall Street, que é a geopolítica da Casa Branca, é a política de Washington. Quer dizer, o clã Bolsonaro teria que reger isso aí, teria que ter um presidente, né, com uma certa sobriedade, né, para dizer, contém aí um pouco essa turma da Lava Jato, né, contém um pouco também as loucuras desse cachorro louco, Paulo Guedes, troglodita, sabe, vamos executar aqui o nosso projeto de poder e o nosso programa de governo, que seria o melhor dos mundos para essa turma toda aí, né? Se comporia aqui, comporia ali, seria o projeto da direita. Agora, o que eles precisam fazer? Né? O clã Bolsonaro tem que se impor. Já se lançou aí a reeleição, né, o Bolsonaro, e ele vai se reeleger com o quê? Com esse programa aí do Paulo Guedes, do jeito que ele está querendo aplicar. Saiu a pesquisa aí, Datafolha, né, de rejeição às privatizações, porque, né, o resultado das privatizações são muito evidentes. Em que resultaram as privatizações do Fernando Henrique dos anos 1990? O que ele dizia lá, senão o que diz o Paulo Guedes agora?
É preciso privatizar para abater a dívida pública, né, e com isso investir mais na saúde, na educação e tal. Essas coisas todas. A gente sabe que... Cadê o dinheiro das privatizações? O gato comeu, desapareceu, né? E eles vão se reeleger, o Bolsonaro vai se reeleger como? Sabe? A Lava Jato tem uma outra lógica, não é a lógica do clã Bolsonaro. A Lava Jato, né, é um projeto de poder. Né? A gente sabe que é um projeto de poder. O que o Bolsonaro teria que fazer? Teria que se integrar. Né? Teria que se subordinar ao Sérgio Moro. Essa que é a lógica. Agora ele vai fazer isso? Por isso que o Bolsonaro filho exibe arma, né? O outro fala em acabar com a democracia. É claramente aí um choque de facções, briga de facções. E aí como que eles vão executar o programa de governo do Paulo Guedes? Ou seja, vai criando uma situação que eles não têm condições de executar o programa do Paulo Guedes. Está aí essa história da CPMF, por exemplo. Isso é uma vergonha completa. Se desmoraliza eles por completo, porque o Globo faz um editorial hoje dizendo, tem que discutir, eles vão discutir o quê? A CPMF, é importante lembrar como ela surgiu no governo Itamar Franco, para a saúde, aí depois veio o processo, o que o Lula, a Dilma fizeram? Agora vai ter o royalties do pré-sal, vamos pegar isso aqui e investir na saúde, aí eles deram um golpe no Lula com o fim da CPMF, porque vinha ali num processo orçamentário, né, que tinha a CPF como um dos seus elementos. O que eles fizeram? Acabaram com a CPMF ali, deram um golpe no Lula nessa questão. Quer dizer, vai acabar com a CPMF, sim, mas nós vamos financiar a saúde como? Né? As verbas para a saúde, essas coisas todas. Acabaram. Agora eles querem recriar a CPMF não para a saúde. Para quê? Para cobrir o tal do déficit fiscal, que é a conta da ciranda financeira, né? O orçamento, essas coisas todas que eu falo aqui. É dinheiro para alimentar a boca faminta de Wall Street. A ladroagem de Wall Street, a ladroagem do Paulo Guedes. Como é que o Bolsonaro vai administrar isso? A Lava Jato vai administrar isso? Se não com manobras diversionistas, a Lava Jato deflagrando outras fases de patetices, de crimes. O Bolsonaro o clã Bolsonaro fazendo essas patetices aí, ameaçando com armas, com a democracia e tudo mais. O Paulo Guedes rosnando igual um cachorro louco, sem conseguir dar consistência no que ele fala. Aí é uma questão elementar, quer dizer, o Lula está preso por quê? Eles deram o golpe na Dilma por quê? Aí é porque eles têm um projeto. É importante entender isso. Tem aí uma polêmica, né, se é frente Lula livre ou frente ampla, essas coisas todas. Né, é uma polêmica, na minha opinião, vazia. Porque sem uma frente ampla para enfrentar essas ameaças bolsonaristas, lavajatistas, né, paulo-guedistas, sem a restituição da democracia, do Estado Democrático de Direito, sem uma garantia de que a Constituição vai ser restituída na sua plenitude, né, não tem Lula livre. O processo do Lula não é jurídico. O processo do Lula é político, portanto tem que ser tratado no âmbito político. Não adianta ir na ONU e não sei mais o que, no STF, essas coisas todas, né? Por que o STF não julga logo essas coisas todas? Por que tanta pressa no julgamento da primeira instância, segundo no Tribunal Moro, né? Por que tanta pressa nisso? Julgou na primeira, na segunda e tá frente. E a terceira? A terceira empaca. Porque criou-se no STF exatamente isso, né? Um sentimento, um setor do STF, um sentimento de que a Constituição está flagrantemente sendo violada. E aí eles fazem de tudo para não chegar lá no STF. Portanto, é um processo político. Não vai a julgamento no STF, e se for, né, vai ser um quebra-pau, vai jogar mídia, vão mover mundos e fundos para que o Lula não seja absolvido, principalmente fundos. É isso. É necessário criar um outro ambiente político no país para limpar o país dessa sujeira aí de bolsonarista, lavajatista e coisa do tipo, né? É essa que é a questão que está posta. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, continue clicando, comentando, né? Peço aí para vocês, porque é uma necessidade, né? A interação de vocês para a gente continuar impulsionando o canal, tá bom? Tem o blog também, agora está com cara nova, lá outroladoDanoticia.com.br, peço para vocês darem uma olhadinha também, ajudar o blog.
Muito obrigado pela atenção. Quero dizer que aqui não se paga e não se recebe um centavo. É tão somente militância. Eu convido vocês a fazer a militância comigo aqui neste canal. Abraço, até a próxima.